aqui então para as nossas 100 dicas de regimento interno da Câmara Legislativa, agora aí, parceria Gran Cursos, professor Luiz Cláudio Santos. Você vai encontrar essas dicas tanto no site do Gran Cursos, quanto no meu canal no YouTube, Luiz Santos, ou na minha página no Facebook, facebook.com/regimentos legislativos. Nós vamos falar sobre as sessões legislativas, aí a parte 3 dessas nossas dicas. Esse tema é bastante relevante e nessa parte 3 nós vamos trabalhar aí questões, exercícios, porque nada melhor do que treinar para ficar preparado para aquilo que a gente precisa fazer no dia da prova, que é resolver questões. Então, vamos lá, vamos começar essa dica aí sobre as sessões legislativas, parte 3, exercícios. Dica número 7. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 65, diz: a sessão legislativa não será interrompida. Então, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, este é o projeto que vai interferir aí na não interrupção, nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento. Então, veja, nós vamos ter aqui, quando a lei orgânica está falando sessão legislativa, ela está se referindo à sessão legislativa ordinária. Ou seja, a SLO, que tem data marcada, 1º de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 30 não, gente. Qual é a data correta? 15 de dezembro aqui no Distrito Federal, diferente lá do Congresso Nacional. Então, não será interrompida. Perceba que aqui você tem 2 períodos legislativos. Aqui eu tenho o primeiro período e aqui eu tenho o segundo período. Se você lembra do nosso calendário legislativo, que a gente falou aí nas dicas anteriores, se você ainda não viu, vai lá e assista. No mês de julho não tem sessão legislativa em regra. Ou seja, se a Câmara Legislativa cumpriu o seu papel, aprovou a lei, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a sessão legislativa será interrompida, haverá o recesso parlamentar e aí, dia 1º de agosto, ela retorna para a continuidade dos seus trabalhos. Ela não será encerrada. Veja, o encerramento é aqui no dia 15 de dezembro. Ela não vai ser encerrada sem a aprovação do PLOA. Aqui é o projeto de lei orçamentário. Eu estou acrescentando o LOA, o A aqui, por quê? Então veja, olha, P de projeto, L de lei, O de orçamentária, PLOA. Por que eu acrescentei o A? Porque o regimento interno vai chamar este projeto de projeto de lei orçamentária anual. Então, professor, projeto de lei orçamentária e projeto de lei orçamentária anual é a mesma coisa? Sim, é exatamente a mesma coisa. Se a sua prova for de lei orgânica, provavelmente o examinador vai chamar apenas de projeto de lei orçamentária. Se for de regimento, ele vai chamar de projeto de lei orçamentária anual. Vai estar correto. E se a prova for de regimento e ele chamar apenas de projeto de lei orçamentária? Vai estar certo. E se a prova for de lei orgânica do DF, e ele chamar de projeto de lei orçamentária anual, também vai estar correto, gente. Por quê? Isso aí são 2 expressões sinônimas que dizem respeito exatamente à mesma coisa, ok? Então, quanto a isso, não tem problema. E o que eu quero chamar a atenção, a lei orgânica fala apenas de projeto de lei orçamentária e o regimento fala de projeto de lei orçamentária anual. O restante é exatamente o mesmo. O que nós temos aqui? 2 tipos de projetos de leis orçamentárias que interferem no calendário legislativo. O primeiro deles é o PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual é o tipo de interferência que esse projeto causa nos termos aí da legislação? Se ele não for aprovado até 30 de junho, ele impacta na interrupção da sessão legislativa, ou seja, a sessão legislativa ordinária não será interrompida. A interrupção seria para que houvesse o recesso parlamentar. Não vai ser interrompida, a Câmara Legislativa vai continuar funcionando no mês de julho em sessão legislativa ordinária para apreciar o PLDO, Projeto de Lei Orçamentária Anual. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha eu fazendo confusão aqui. Então, SLO, PLDO. Associa isso. Vou mostrar na tela para ficar mais fácil para você. Então, veja, o que você tem? Você tem a sessão legislativa ordinária e você tem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, obrigatoriamente, ele deve ser aprovado aqui dentro. Por quê? Porque se ele não for aprovado, a sessão legislativa
ordinária não será interrompida. Então, em nenhuma hipótese, isso é que eu quero que fique muito claro, em nenhuma hipótese, o projeto de lei de diretriz orçamentária será apreciado em sessão legislativa extraordinária. Por quê? Porque se ele não for aprovado até 30 de junho, a SLO não será interrompida. Se a SLO não for interrompida, a Câmara Legislativa continua funcionando. Se a Câmara Legislativa continua funcionando, não há razão para convocá-la extraordinariamente. É isso que tem funcionado aí no mundo legislativo, tá bom? Então, em nenhuma hipótese. No final do ano, a lei orçamentária que vai impactar o calendário legislativo, que pode impactar, é a lei orçamentária anual. Neste caso, a sessão legislativa que iria se encerrar dia 15 de dezembro, se não tiver sido aprovado o projeto de lei orçamentária anual, a sessão legislativa não será interrompida, ela vai continuar as suas atividades, a Câmara não vai entrar em recesso dia 16 de dezembro, vai continuar suas atividades até que se aprove. E vai até quando isso? Aí o regimento não fala, não precisa se preocupar com isso para a prova. O que precisa se preocupar? Se não aprovou o PELOA, não encerra a sessão legislativa ordinária, tá bom? Essas são as duas dicas. Vamos ver as questões? Vem comigo. Então, primeira questão, Fundação Carlos Chagas, Câmara dos Deputados. Olha só, adaptada para a Câmara Legislativa. A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 30 de junho, enquanto não for aprovado pela Câmara Legislativa Distrital. Qual proposição? A proposição que visa emendar a Constituição? Não. A lei orçamentária anual? Essa aqui a gente poderia ficar em dúvida. A medida provisória? Não. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias? Opa, essa aqui também merece atenção. A ordem do dia? Não. Então veja que nós temos aqui duas leis orçamentárias que impactam o calendário legislativo. Esta aqui, ela impacta a não interrupção. Então a questão está dizendo não será interrompida. Então é essa, é o PLDO. E essa aqui, o PELOA, impacta o não encerramento. Então no caso aqui dessa questão, a resposta não encerramento. Pronto. Impacta aqui é a letra D, é a resposta correta para essa questão. Uma outra questão, a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei orçamentária anual. O examinador gosta muito de fazer essa questão. Essa aqui eu criei, uma criação minha, mas baseada em questões que caíram para a Câmara dos Deputados. Então está errado porque não é o projeto de lei orçamentária anual, é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O PLDO. Então, mais uma questão aí incorreta. Vamos fechar essa última da Fundação Carlos Chagas? A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 30 de junho, estamos falando mais uma vez aqui da não interrupção. Então, veja que a Fundação Carlos Chagas cobrou essa questão e ela mencionou aqui, sessão legislativa ordinária, enquanto não for aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO. Então, mais uma vez, neste caso aqui, a questão está correta. Pronto, a gente fechou essa dica, vale muito a pena estudar a sessão legislativa, porque isso é assunto de prova. Um grande abraço, vem, curta, deixe seu comentário, vamos seguir juntos, vamos conquistar a sua vaga.